This is Apollo Saturn Launch Control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Olá, seja bem-vindo ao canal Cronografia. Este é o segundo vídeo da série em que falaremos sobre 10 relógios que foram ao espaço. No primeiro vídeo, nós vimos os 4 relógios que participaram das primeiras missões e alguns dos desafios envolvidos. Se você não viu esse vídeo, o link vai aparecer aqui no card no canto da tela. No vídeo de hoje, falarei sobre a missão Apollo e o famoso Moonwatch. Mas você sabia que outros relógios também foram para a Lua? Então fica ligado, porque o vídeo está só começando. Ainda não é inscrito no canal? Então clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. E ao final deste vídeo, caso você goste do conteúdo, deixe o seu like. O seu apoio contribui muito para o crescimento e a criação de mais conteúdo aqui para o canal. Quando se pensa nas maiores conquistas da humanidade, o pouso lunar é sem dúvida uma das primeiras coisas que se vem à mente. A Lua sempre esteve no imaginário humano, e aquele que a conquistasse primeiro daria o recado ao mundo de que sua tecnologia era superior a todas as outras. Foi isso que aconteceu em 20 de julho de 1969. Em uma transmissão ao vivo para o mundo todo, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram a Águia. Pela primeira vez, um humano pisou na Lua. Alguns minutos depois, o mundo ouviria a célebre frase: One small step for man, one giant leap for mankind. Este é um pequeno passo para o homem e um grande salto para uma marca de relógios. Brincadeiras à parte, esta foi sem dúvida uma grande conquista para o Omega Speedmaster, que foi utilizado por Neil Armstrong naquele dia. Apesar de dispensar apresentações por ser um dos relógios mais conhecidos do planeta, o Speedmaster Professional, que os astronautas utilizaram, era um relógio inicialmente pensado para esportes de corrida, mas que foi posteriormente certificado pela NASA para uso no espaço. A relação da NASA com o Speedmaster começou em outubro de 1962, quando o astronauta Wally Schirra usou seu relógio pessoal referência CK-2998 a bordo da missão Mercury Atlas 8, onde realizou 6 órbitas em torno da Terra. A partir de então, a NASA decidiu testar diversos modelos de relógio para certificação e uso dos astronautas. Esses testes envolviam alta temperatura, choques mecânicos, vibrações, altas acelerações, ou seja, uma série de condições severas para comprovar a robustez do relógio e sua segurança para as missões em que eles seriam submetidos. O vencedor nós conhecemos, o Omega Speedmaster. O relógio é um cronógrafo de corda manual e taquímetro com 3 submostradores e 2 botões, sendo um para iniciar e parar o cronógrafo e outro para reiniciar. Os pilotos americanos gostavam do Speedmaster devido à sua capacidade de resistir a condições extremas, e isso acabou se confirmando nas missões que o relógio participou. Além do pouso lunar, outro grande feito do Speedmaster foi em 4 de junho de 1965, com o astronauta Edward White a bordo da missão Gemini 4, que foi o primeiro astronauta americano a realizar um spacewalk, igualando os Estados Unidos aos soviéticos, que tinham feito o primeiro passeio espacial da história com o cosmonauta Alexei Leonov, apenas um mês e meio antes. Se você não viu o vídeo em que eu falo da missão russa, é só clicar no vídeo do card que vai aparecer aqui em cima. Nas imagens é possível ver que o astronauta Edward White estava usando não um, mas 2 relógios Omega Speedmaster referência 105003, um configurado com o horário da missão e outro com o horário de Houston, no Texas. Infelizmente, o astronauta Ed White
foi um dos heróis que serviu o programa espacial americano com a própria vida. Ele veio a falecer juntamente com 2 colegas astronautas, o Gus Grissom e Roger Chaffee, em 27 de janeiro de 1967, durante o treinamento do protótipo de comando da Apollo 1, onde um curto-circuito causou um incêndio, matando os 3 astronautas que estavam dentro do protótipo. A Omega foi fornecedora oficial da NASA entre o fim da década de 60 até 1995. Inclusive, é possível encontrar o número de série dos relógios utilizados por cada astronauta nesse período. A NASA doou mais de 50 unidades desses relógios para diversos museus. Inclusive, você pode ver o mais famoso deles, aquele utilizado por Neil Armstrong no pouso lunar, no Museu Smithsonian, em Washington. A história do programa Apollo é fantástica, com vários desafios tecnológicos e superações, tanto da equipe técnica quanto dos astronautas. Uma dica que eu dou é assistir o filme First Man, que retrata um pouco da história do astronauta Neil Armstrong e o quão determinado ele era para o cumprimento da sua missão. O segundo relógio da lista de hoje entrou para a história de uma forma um tanto peculiar. Como já dissemos, os relógios utilizados pelos astronautas eram certificados pela NASA e o mais interessante, eles eram propriedade do governo americano. Isso significa que após cada missão deveriam ser devolvidos para que fossem avaliados pela agência e talvez utilizados em uma nova missão. E acredite, a NASA levava isso muito a sério. O astronauta Dave Scott quebrou essa regra em 1971, durante a missão Apollo 15. Missão essa que tinha por objetivo passar mais tempo em solo lunar e explorar uma área maior do que as anteriores, já que contava com o auxílio do chamado Veículo Explorador Lunar. Este carrinho aqui, ó. Durante o primeiro dia de atividades extraveicular, ou EVA 1 em inglês, o astronauta utilizou normalmente seu Omega Speedmaster, fornecido pela NASA. No entanto, durante o EVA 2, o cristal do seu relógio simplesmente pulou fora, impossibilitando seu uso. É fácil imaginar a importância de controlar o tempo com precisão em um ambiente completamente hostil e com oxigênio limitado. Ainda bem que o astronauta havia levado um backup não oficial para a missão, um Bulova cronógrafo referência 88510/01, que ele passou a usar durante as atividades e, segundo relatos do próprio astronauta, o relógio funcionou muito bem durante a missão. Este acabou se tornando um tema polêmico, com algumas pessoas alegando que o astronauta não havia informado que estava levando um relógio particular e que, inclusive, a Bulova havia contatado o astronauta para considerar o uso de um relógio da marca durante a missão Apollo 15. O ápice dessa história aconteceu recentemente. Por se tratar de um relógio particular, ao término da missão, o relógio retornou ao seu dono original, o astronauta Dave Scott, ao contrário dos Speedmaster, que, como eu disse, eram confiscados pela NASA. Em 2015, o Bulova do astronauta Dave Scott foi leiloado pela quantia de 1,6 milhões de dólares. Uma bela cifra para um relógio clandestino, não acha? Apesar do Speedmaster ser o relógio oficial dos astronautas, acredita-se que pelo menos um Rolex GMT já tenha descido em solo lunar, ao menos como relógio de backup, mas essa informação não é oficialmente confirmada. A suspeita existe devido ao fato conhecido de que diversos astronautas do programa Apollo eram possuidores do Rolex GMT Master, entre eles Jack Swigert na Apollo 13, Ron Evans na Apollo 17 e todos os membros da missão Apollo 14, Alan Shepard, Stuart Rossi e Ed Michael. A grande questão é, realmente algum Rolex GMT Master chegou a descer na Lua?
As poucas evidências que se tem em relação a esse tema são algumas imagens do astronauta Ed Michael durante os preparativos para a missão Apollo 14, onde ele aparece em uma imagem ajustando seus relógios. Na mesma gravação, é possível ver Stuart Rosa vestindo seu Speedmaster tradicionalmente sobre o traje de voo e um outro relógio em seu pulso. Apesar de oficialmente se saber que o Bulova utilizado por Scott Dale ter sido o único relógio não oficial a experimentar a atmosfera lunar, é sabido que um Rolex GMT esteve em uma missão para a Lua, e esse Rolex pertenceu ao astronauta Ron Evans na missão Apollo 17. Para cada missão Apollo, eram enviados 3 astronautas. 2 desciam em solo lunar, um permanecia em órbita no módulo de comando e serviço, que tinha os suprimentos necessários para retornar para a Terra. Na missão Apollo 17, o astronauta em órbita foi Ron Evans. Cada astronauta tinha o direito de levar para a missão um kit com itens pessoais, dentro de uma faixa limitada de peso, é claro. Ao que parece, o astronauta Ron Evans, que ficou em órbita, tinha em seu kit um Rolex GMT Master como relógio de backup, e após a missão, o astronauta gravou em seu Rolex os dizeres Apollo 17, de 6 a 19 de dezembro de 1972, na Lua, de 11 a 17 de dezembro, Ron Evans. Isso deixa evidente que o relógio esteve na missão, mas fica a dúvida se ele estava no módulo de comando ou se desceu no módulo lunar. O Rolex GMT Master de Ron Evans foi leiloado em 2009 por $131 mil, uma quantia singela se levada em conta a história do relógio. Com certeza, se fosse hoje em dia, a cifra seria multiplicada por algumas dezenas. Apenas a título de curiosidade, o piloto norte-americano Chuck Yeager estava usando um Rolex GMT Master quando a barreira do som foi quebrada pela primeira vez em 1947. Ele estava testando os limites físicos dos seres humanos, das aeronaves e dos relógios, mas esse tema fica para um próximo vídeo. É isso aí, pessoal, esses são os relógios que estiveram nas missões para a Lua. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se gostou, deixe o seu like e comenta aí embaixo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!